Aloysio Braz, vereador Boi do MDB, presidente da Comissão de Ética, que concluiu o trabalho inicial a respeito da apuração das denúncias feitas pelo Jornal da IP sobre a prática de rachadinhas no gabinete do vereador Emanuel Sponton. Boi, a gente falou com o Alcindo há pouco, você pode ter acompanhado, a respeito do relatório que já fechou e que apontou a prática de abuso de poder, né? O relatório encaminharia para um pedido de renúncia do Emanuel Sponton, que ele se antecipou e já fez, portanto não está mais na vice-presidência para continuar usando o cargo a favor dos seus interesses. Agora a informação que você vai confirmar é que a Comissão de Ética recebeu um calhamaço do Ministério Público com aquilo que o MP já colheu de provas, de materialidade a respeito da rachadinha, que a comissão não conseguiu obter, né? Porque as testemunhas que tinham esses elementos não compareceram para depor. De fato, o Ministério Público encaminhou esses documentos, você já deu uma olhada geral do que se trata e o que pode ser feito com isso, Boi. Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a toda a equipe do Jornal da IP, todos que estão acompanhando. De fato, essa informação é verdadeira. Ontem foi dia de sessão, né? E durante a sessão eu fui avisado pela direção legislativa que a gente tinha documentos vindo do Ministério Público, do Dr. Erivelto. Né? Eu, durante a sessão, fui até a direção legislativa para receber essa documentação e são vários documentos, são 3 depoimentos de 3 assessores, 2 assessoras e um assessor que foi ouvido já pelo Ministério Público na íntegra, e também um vasto extrato, né, com um extrato de mais de um ano de uma das assessoras que fazem a denúncia. E estão recebendo essa documentação por ser muito extensa, Luiz. Eu pedi uma reunião do Conselho de Ética logo após a sessão da Câmara, que acabou praticamente 8 horas da noite. Tivemos essa reunião, onde já vai ser disponibilizada a ata dessa reunião, porque no fechamento do relatório final a gente deixou em aberto, porque a gente já tinha pedido essa documentação para o Ministério Público, ele tinha negado em primeiro momento para não trabalhar a investigação, mas sinalizou que poderia enviar num outro momento. Isso aconteceu ontem. Então, ontem mesmo a gente reabriu o Conselho de Ética para tomar posse oficial e compartilhar com os membros da comissão essa documentação. Agora, pelo que você disse praticamente aí... uma hora, onde uma visão super não tão apurada, né, preliminar dessa documentação. A gente vê todos os depoimentos, que a gente vai ter que ter muita calma para analisar, que são extensos. E também, infelizmente, né, eu falo infelizmente pelo Legislativo, tem a confirmação, sim, de PIX da servidora, da ex-assessora, no nome do vereador, da mãe do vereador. São aproximadamente mais de um ano de PIX, praticamente, se eu não estou... Essa sua declaração é ótima, Boi. 14 PIX. Essa sua declaração é ótima, então significa que o Jornal da IP não mentiu na denúncia que fez? Não, foi confirmado ontem pela materialidade. Hoje a Conselho de Ética tem materialidade. Eu só, com muita calma, Luiz, eu só não posso falar o nome da servidora, os valores, porque claro, o próprio MP pediu sigilo nesses detalhes, né? Detalhes eu não posso dar nesse primeiro momento, tanto dos depoimentos como dos valores e de quem... mas essa materialidade existe. São comprovantes oficiais, são documentos oficiais que comprovam, no mínimo, 14 repasses mensais, mês a mês, de um valor até que surpreende o Conselho de Ética. Agora, pensando na comprovação do crime, porque isso é crime, não tem outro nome, Boi, isso remete à legislatura passada. É possível que a Comissão de Ética encaminhe algum movimento em relação a isso para essa legislatura, por exemplo? Luiz, eu vou ser bem tranquilo, porque o tema exige isso, né? Sim. É uma materialidade muito robusta, que é muito grave. Então, o primeiro passo, a gente analisar toda essa materialidade com muita tranquilidade, que é extensa, um calhamaço de documentos. Então, a gente já marcou uma reunião. O motivo até do feriado e ter tranquilidade
dos 5 analisarem bem essa documentação para segunda-feira, às 10 horas da manhã, próxima segunda-feira. Mas, assim, a gente tem que ouvir a direção legislativa, que pede o regimento, o jurídico e também as anuências e os encaminhamentos do próprio Ministério Público. Porque a gente precisa ver as datas certas, ver se isso gerou essa perseguição política nesse mandato. Tudo tem que ter bem analisados os ritos do regimento para abrir ou não uma comissão processante, para que todo esse processo no Legislativo, e se chegar ao plenário o pedido de cassação, a Câmara não seja desmoralizada na Justiça, que fez algo errado, algo que não deu o amplo direito de defesa do vereador, porque hoje a gente tem uma prova contundente, provas materiais, e pode encaminhar para uma abertura de uma comissão processante, né? Porque se a gente, analisando todo esse processo, denunciar para a Câmara esse crime, vai ter que ir para plenário, depois da denúncia na próxima sessão, assim que fizer a denúncia, e aí o plenário vai decidir, Luiz, se é ou não cabível a comissão processante. Se os encaminhamentos da SEI e do Ministério Público configura a abertura de uma comissão processante para a gente abrir o prazo para dar amplo direito de defesa ao vereador, para ele explicar, porque assim, a gente teve os depoimentos dele, mas ele declinou, tanto ele e o advogado, se tinha ou não PIX, e responder juiz. Quando o MP passa isso para a Câmara, hoje a gente tem a materialidade e dá o direito dessa materialidade ser numa possível abertura da comissão processante, mostrar para o vereador e ele explicar, né? Um direito também da gente ouvir o contraditório. Se isso acontecer, no final, os próprios vereadores que vão analisar e vão decidir se é passível, cabível as penalidades que a comissão processante possa encaminhar para o plenário. Isso tendo acontecido Mas é um assunto que vai ter que ser minuciosamente lido, as provas e os encaminhamentos de acordo com o regimento, de acordo com o jurídico da Câmara, a direção legislativa. Então, ao meu ver, é um assunto que hoje eu, no meu quarto mandato, fico muito triste, chocado, mas a Câmara tem que dar resposta. Mesmo tendo acontecido em mais de um mandato, né, pelo jeito começou no outro, não configura pelo menos uma... Faltou a palavra. Quebra de decoro? É isso, quebra de decoro. Obrigado, Zé Roberto. Quebra de decoro, mesmo tendo acontecido antes e vindo à tona só agora, porque a quebra de decoro, ela acontece quando você fica sabendo do que aconteceu, não exatamente quando foi feito, porque o cara pode cometer uma série de crimes e ter problemas ao longo de muito tempo, que fica perfeitamente escondido e o pessoal e os pares não sabem disso. A quebra de decoro não se configura na hora que isso vem à tona? Então, Ernesto, bom dia. Então, são várias nuances, vários questionamentos que a própria negativa de que não existir pode ser uma quebra de decoro, a própria perseguição nesse ano que chega, isso a gente constatou com provas materiais, o abuso de poder para desligar a servidora mediante ao que aconteceu no passado pode configurar. Então, assim, são vários caminhos que a gente tem que debruçar no regimento, no jurídico e fechar todo esse processo. Então, pode ser que sim, não vou falar que você não está errado na sua análise. Mas eu não posso ter a minha decisão agora, a minha visão agora, porque a gente tem um colegiado. As provas chegaram ontem. Para mim, eu fiquei muito assustado, porque assim, eu esperava que o MP ia terminar e ouvir o vereador primeiro, né? Mas ele também pede a íntegra do depoimento do vereador, então quer dizer que ele não ouviu o vereador, né? Ele pede o depoimento do vereador.
Então, assim... Mas o depoimento do vereador... O depoimento do vereador... que deixou todo mundo de surpresa ontem. O depoimento do vereador... Viu, Boi? Que a gente... Viu, Boi? O depoimento do vereador para vocês foi que ele só falaria em juízo, é isso que ele falou? Que ele falou aqui pra gente, que no Ministério Público, depois, o advogado falou, depois que eu tiver acesso a todas as provas, eu falo. Agora, provavelmente... Na Câmara Municipal, durante a... Olha, mas sabe, a cara de pau é muito grande, porque eram perguntas, não eram específicas, quais os valores. Aí falar, eu não me lembro. Se foi feito o Pix ou não. Isso é impossível ele não se lembrar. Aqui nessa mesa nós comentamos, né? Fora do ar, nós comentamos, ele deve ter alguma coisa muito contundente para estar tão tranquilo como ele está. Falando, não, eu vou provar minha inocência. Eu nunca achei ele tranquilo, Madalena. Não, ele falava... Alguém que vem com 3 advogados no colarinho não tá tranquilo, Madalena. Eu tô dizendo a você, mas ele tem que ensaiar uma tranquilidade. Ele demonstrava que tinha elementos para contestar. 10 dias calado, sumido, sem aparecer inclusive na Câmara. Depois, quando aparece, tem 3 advogados a tiracolo. Bom, bota, olha, não sei se o Boi tem mais alguma coisa. Eu queria só fazer uma pergunta rápida. Mas viu, Luquinha, tem a outra carabina livre aí, tenta um contato com o Sponton para ver se, depois você coloca o telefone no ar também, só peraí, para ver se Sponton agora chegou as declarações que você... Ele vai dizer que ainda não teve acesso. Será que é isso? Claro, ele ainda não teve acesso. Agora eu gostaria de saber. Agora ele pode dizer, não, esses piques aí acontecia porque... Madalena, ele fala advogadez. Só quero fazer uma pergunta prática, né? Porque com a viagem do Coronel Prado, que foi para os Estados Unidos, saiu da relatoria, né? Aí ele tá para voltar. Como é que vai ficar? Ele reassume a relatoria do caso, continua ao síndico? Manda ele ficar lá nos Estados Unidos. Como é que fica essa parte prática aí, ô Boi? Ô Zé Roberto, bom dia. Então, na verdade, o relatório final ele terminou dia 24. Esse ponto agora de ontem é um novo fato, porque a gente deixou aberto no relatório que se tivesse vindo provas, a gente poderia retomar as investigações. Na verdade, o que a gente decidiu ontem, que não é mais investigação, a gente tem a materialidade. O que cabe agora a essa nova comissão, ela não é nem ela mais debruçar nos trabalhos, que como funciona, se você me permitir... É saber o que faz com a prova, né? Porque a prova já foi obtida, né, Boi? Sim, Luiz. Eu estou com um pouco de dificuldade de ouvir o retorno, mas eu vou ser muito didático, muito rápido. Agora, o que cabe ao Conselho de Ética, nessa reunião de segunda-feira, é a decisão da denúncia. Tiver a denúncia, confirmada a denúncia do Conselho de Ética, mediante as provas materiais, o presidente já leva para o plenário, e aí o serviço do Conselho de Ética acabou. Não tem nem o Coronel Prado, não tem mais ninguém do Conselho de Ética. Entendi. Cabe ao plenário abrir a comissão processante. Se isso tiver abertura, que vai ser no plenário, 10 votos, aí o presidente, ele forma 3 membros para uma comissão processante. Essa comissão processante necessariamente não precisa ser ninguém do Conselho de Ética que está hoje. Ela que vai conduzir o direito de ampla defesa do vereador, de talvez novamente convidar as testemunhas em cima dessas provas. Essa é a materialidade que pode abrir a comissão processante. E aí o vereador ele vai ter o direito de defender esses PICs, esses relatórios, esses depoimentos que são robustos, que eu não tenho ainda ciência de todo o conteúdo dele. E aí essa comissão processante que vai encaminhar novamente para o plenário a decisão da penalidade, da absolvição da penalidade ou não. E aí, novamente, no plenário, vai ter a votação para que aprove uma possível penalidade que pode ser a mais grave até a cassação do vereador. Então está explicado, Boi, a gente entendeu, quer dizer, agora encaminha-se isso para o plenário para abrir uma comissão processante, não passa pela comissão de ética, porque a comissão de ética da Câmara já tem provas, não precisa investigar para obtenção de provas, já tem as provas, então pode-se abrir... 3 vereadores comissão processante, é o presidente da casa que escolhe os 3 vereadores? Não, na verdade, Zé Roberto, a nossa trabalho não pode nem ouvir mais o vereador. Na verdade, a gente encaminha e aí o plenário, se aprovar a comissão processante, tem um sorteio, o regimento é muito complexo, tem um sorteio, que nesse sorteio vai ter 3 vereadores
contemplados, assim, na forma, não sei se é contemplado, né, para formar essa comissão, é por sorteio. O vereador que for sorteado, ele pode declinar, falar, olha, eu não me sinto em condições de comandar, estar nessa comissão para investigar, mas é no sorteio. São 3 vereadores eleitos no sorteio. Quer dizer, um sorteio, né, como o próprio nome sugere, não passa por nenhum critério de equilíbrio, de posições ideológicas, né? Ficamos refém da sorte, né? Mas, enfim, esperamos que os vereadores tenham consciência na condução de um processo justo, como a questão exige. Muito obrigado ao vereador Boi, né, Madalena? Acho que ele trouxe aí as informações necessárias. Agora não tem mais nem o que discutir. Quer dizer, a funcionária que denunciou, provou por A mais B que ela tinha razão, que realmente pagava o PIX. Então, agora cabe a continuidade da fiscalização e da decisão, tudo isso. O nosso papel como jornalistas, nós fizemos, sabe? Fizemos o trabalho, tentamos ouvir todos os lados, sabe? Então, fizemos o trabalho jornalístico. Vai lá. Exatamente. E se comprovou a prática. Palavras agora do presidente da Comissão de Ética. Comprovou-se o crime na Câmara Municipal, com o entendimento de que há um lastro nessa legislatura, porque o abuso de poder comprovadamente praticado agora tem a ver com o crime praticado outrora. Então tem uma continuidade da ação. Do meu ponto de vista, Madalena, isso aí leva à cassação de mandato. Né? Porque se ele praticou um crime em legislatura passada e chegando à posição de vice-presidente agiu para abafar as investigações, o crime é continuado. Né? Isso aí qualquer estudante do primeiro ano de direito é capaz de perceber. Muito obrigado, Boi, um abraço e um bom dia aí. Tem alguma coisa a mais, Boi? Não, Madalena, a gente está sempre à disposição. Um bom dia, bom trabalho para vocês também. Muito obrigado. Tá aí, portanto, viu, fizemos o nosso trabalho e agora vamos continuar esperando a decisão de que vai acontecer. Se o vereador, o Sponton, quiser ocupar o espaço para fazer as suas alegações, tá aí. Porque aquilo que ele dizia que não existia, parece que o Ministério Público confirmou que realmente existe, né? Jornal